Fala galera, chegando colocando pressão. Café sem doce na área. Estamos falando aí sobre gratidão, sobre entregar e sobre receber. Pessoal, foram alguns momentos na minha vida que eu tive contato com o lance do entregar. Até então eu só recebia. Eu era aquele tipo de pessoa que se achava merecedor. Não que você se achar merecedor seja ruim, mas quando você tem a visão só daquele que recebe, você não entrega, aí você começa a se colocar numa situação ruim. E a primeira vez que eu tive essa sensação de dar algo e isso me completar interiormente foi quando eu presenteei minha avó com a televisão. Eu comprei uma televisão. E aí lá da minha casa eu fiz uma ligação para ela, chamada de vídeo, e aí disse: olha, vó, eu comprei essa televisão aqui para a senhora, dá uma olhada. E ela, foi interessante a expressão facial dela, quando ela viu a televisão: sério, isso é para mim? É, vó, é para a senhora. Pô, bacana, obrigado. E tal, isso foi sensacional. Foi algo surreal que eu senti e foi muito, muito, muito bom. A segunda experiência que eu tive com esse lance do entregar foi quando eu decidi comprar um carro para minha mãe. Botei na cabeça que eu ia comprar um carro para ela, comprei um carro para ela e isso foi muito bacana. Cara, foi uma sensação muito boa, que hoje a gente não consegue descrever, é algo indelével, você não pode falar, você não pode materializar esse sentimento. Isso foi muito surreal. E a terceira foi agora, recente, a gente iniciou um projeto aí que a gente dá aula para crianças e adolescentes chamado Faixa Preta na Vida. A gente instrui crianças e adolescentes na atividade do jiu-jitsu, defesa pessoal, e a gente entrega algo mais, a gente entrega uma experiência, a gente entrega um conhecimento fora daquilo, fora do mundo das lutas. A gente entrega um conhecimento para a vida, onde a gente onde a gente induz esses adolescentes a gente faz, dá um empurrão neles para eles conseguirem colocar uma pressão a mais na vida, para eles correrem, buscarem atrás, objetivos, enfim, o nome do projeto é Faixa Preta na Vida. Pois eu vou até criar um Instagram aí e colocar as imagens desse projeto. A gente fez a compra de um tatame agora, deve estar chegando aí até sexta-feira, então é muito bacana. Isso aí me dá uma sensação de preenchimento no espírito. Quando a gente tem essa sensação de preenchimento no espírito, é como se você estivesse se retroalimentando. Na palavra diz, um livro antigo aí na Bíblia, que quando a gente lança o nosso pão sobre as águas, ele retorna em quantidade maior. E esse pão é essa ideia daquilo que você fala, daquilo que você pratica, daquilo que você entrega. Aqui eu não estou falando só de algo físico, de objeto, mas eu tô falando de experiência. Quando você entrega uma experiência em relação a um projeto desse, você ganha mais. Isso tem a ver também com a tríade do aprendizado, né? Você aprender, praticar e ensinar. Quando você aprende, quando você pratica e você ensina, você fecha aí essa tríade aí, você consegue na sua cabeça massificar tudo. Então, a gente começa a perceber que entregar, dar é melhor do que receber. Só que você vai percebendo isso à medida que você vai entregando, principalmente na simplicidade, nas coisas simples, nos detalhes, no dia a dia. Quando você faz um café, quando você coloca na xícara, serve alguém, quando você cede um lugar, nessas coisas simples, você vai começando a se engrandecer, você vai começando a alimentar o seu espírito. E é isso que eu queria passar para vocês. A experiência do que eu tinha, de ser um cara que só queria merecer, e do outro lado da moeda, onde agora eu quero entregar mais. E é interessante que quando você entrega, você não espera receber algo em troca, mas entenda, esse algo em troca, ele sempre vem. Quando você entrega, quando você dá tudo, você gera valor. E nesse gerar valor, você consegue receber algo em troca. É como se fosse uma empresa. Você abre uma empresa, coloca um negócio e aí você está oferecendo algo às pessoas. Você está ajudando, você está resolvendo o problema das pessoas. E esse resolver problema, ele traz algo em troca para você. É a mesma coisa na vida. Isso é uma lei natural. Aquele que entrega, ele recebe dobrado.
Então, quando você se coloca nessa situação de entregador, quando você lança isso para as outras pessoas, você vai colher muitos frutos. E o contrário, quando você se coloca só na posição de recebedor, você vai enfraquecendo, você vai se minimizando, você vai inferiorizando, você vai achando que você só precisa receber. E você acaba se acostumando mal. Você só recebe, só recebe, só recebe. Você não cria aquela tríade do conhecimento, do aprendizado. Ou seja, você vai emborrecendo, você vai diminuindo de tamanho. Tem que ter cuidado nesse lance de só querer receber, de não querer entregar. Quando você não se coloca numa posição de serviço, quando você não se coloca numa posição de servidor, você começa a se minimizar, você começa a diminuir. Isso é bem importante e eu precisava estar passando isso aí para vocês. Se colocar numa posição de servidor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco aí da mente, essa mente que a gente precisa utilizá-la. Uma pessoa comum, uma pessoa que não tem um contato espiritual, não é espiritualizada, ela utiliza muito pouco da mente dela. Ela não utiliza essa máquina como ela poderia utilizar. E uma pessoa mais espiritualizada, ela vai bem mais além. Ela consegue utilizar todo o potencial da mente, porque existe aquele lance do que excede o entendimento. E quando você está ligado àquele que excede todo entendimento, você consegue ir mais além. Então, essa foi uma experiência que eu tive passando para vocês aqui. Espero que vocês coloquem em prática e depois ensinem outras pessoas também. Vamos botar a pressão, tamo junto, valeu!